Um valentão agrediu o novo detento no refeitório. Segundos depois, ele estava chorando no chão. O soco atingiu Marcus Shen no meio do refeitório da penitenciária estadual de Ironwood, derrubando a bandeja de suas mãos e espalhando comida pelo chão de concreto cinza. 200 detentos congelaram no lugar, alguns já pegando seus celulares contrabandeados para filmar o espetáculo que todos esperavam. Mas o novato sendo dominado por Donnie Tank Harrison em seu primeiro dia. Mas havia algo profundamente errado com aquela cena. Marcus não gritou. Não correu. Não implorou por misericórdia como os outros 17 homens que Tank havia espancado nos últimos 8 meses. Em vez disso, o homem de 34 anos simplesmente limpou o sangue do lábio com as costas da mão, os olhos escuros fixos no agressor com uma intensidade que fez alguns dos detentos mais experientes recuarem instintivamente. Você tem exatamente 48 horas, disse Marcus baixinho, sua voz calma cortando o silêncio tenso como uma lâmina. 48 horas antes que tudo que você construiu aqui desmorone. E Tank, espero mesmo que você aproveite cada segundo desse tempo restante. Tank Harrison, 127 quilos de pura violência institucionalizada e líder indiscutível do Bloco D por 3 anos, sentiu algo que não sentia desde a infância, um arrepio genuíno de incerteza percorrendo sua espinha. Este asiático magro, 73 quilos em um macacão laranja desbotado, não demonstrou o menor sinal do medo que deveria estar sentindo. Você é louco ou burro? Tank rosnou, cerrando os punhos novamente. Ninguém me ameaça na minha casa. Ninguém. Marcus se abaixou lentamente, recolhendo pedaços de seu sanduíche do chão. Seus movimentos eram precisos, controlados, o tipo de disciplina corporal que vem de anos de treinamento rigoroso. Não é uma ameaça, Tank. Apenas um aviso profissional entre, digamos, colegas de trabalho. O refeitório irrompeu em murmúrios confusos. Colegas de trabalho? Do que diabos o novato estava falando? O guarda Williams, posicionado perto da entrada, não interveio. Ninguém esperava que ele interviesse. Em Ironwood, havia a lei oficial e a lei real, e Tank Harrison era a lei real no Bloco D. Os guardas aprenderam há muito tempo que era mais fácil deixar Tank manter a ordem à sua maneira brutal do que lidar com tumultos constantes. Marcus Shen havia chegado a Ironwood apenas 6 horas antes, transferido da prisão federal de Greenfield após cumprir 2 anos de uma sentença de 15 anos por fraude financeira. Sua ficha estava limpa demais, quase suspeitamente simples, ex-analista de dados de uma empresa de tecnologia de São Francisco, sem histórico de violência, sem afiliação a gangues, primeira infração. Mas havia algo nos olhos de Marcus que contava uma história completamente diferente. Uma história que Tank estava começando a suspeitar que não queria saber. Sabe o que eu acho? Tank avançou novamente, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Acho que você precisa de uma lição mais clara sobre como as coisas funcionam aqui. Ele agarrou Marcus pelo colarinho, levantando-o parcialmente do chão com força bruta. Foi então que Marcus fez algo inesperado. Ele sorriu. Não um sorriso nervoso ou desesperado, mas um sorriso genuíno, quase amigável, como se Tank tivesse feito exatamente o que esperava. Obrigado, murmurou Marcus, tão baixo que só Tank conseguiu ouvir. Precisava de mais uma testemunha para o relatório. Agressão física sem provocação, uso excessivo de força, ameaças explícitas. O promotor vai adorar cada segundo que isso estiver sendo filmado agora. Tank olhou ao redor, confuso, até notar pelo menos 5 telefones contrabandeados capturando tudo de ângulos diferentes. Mas por que isso importaria? Todos ali eram criminosos. Ninguém se importava com o que acontecia dentro daquelas paredes. Os telefones não me preocupam, disse Tank, embora sua voz tivesse perdido um pouco da confiança anterior. Você acha que alguém aqui vai testemunhar contra mim? Todos aqui ou me devem favores ou estão com medo de abrir a boca. Marcus se livrou das garras com um movimento rápido e preciso que revelou treinamento em artes marciais. Não preciso que eles testemunhem, Tank. Já tenho tudo o que preciso. Aliás, como está seu irmão Chris? Ainda trabalhando naquele armazém em Newark. Apartamento 4B na rua Maple, certo? O sangue literalmente sumiu do rosto de Tank. Ele havia mantido qualquer informação sobre sua família em absoluto segredo durante toda sua estadia em Ironwood. Seu irmão mais novo era a única pessoa no mundo com quem ele realmente se importava, a única coisa pura que restava de sua vida antes da prisão. Como você? Tank gaguejou nas palavras, sua postura agressiva vacilando pela primeira vez. Eu sei de muitas coisas, Donnie, disse Marcus suavemente, usando o nome verdadeiro de Tank,
que ninguém ousava pronunciar dentro daquela prisão. Eu sei sobre os telefones contrabandeados que você vende por $500 cada. Sei sobre as drogas que chegam ao bloco C toda quinta-feira às 2 da manhã. Sei sobre o guarda Patterson e os $15 mil em sua conta no exterior que ele não consegue explicar. E sei especialmente sobre aquele probleminha que você teve em agosto passado, quando aquele garoto de 19 anos caiu da escada e ficou em coma por 3 semanas. O refeitório estava completamente silencioso. Até os guardas pareciam estar prestando atenção agora, embora fingissem estar ocupados com outras coisas. Tanque tremia, não de raiva, mas de algo muito pior, medo genuíno. Quem diabos é você? Marcus voltou ao seu lugar, organizando calmamente o que restava de sua refeição. Alguém em quem você realmente não deveria ter tocado hoje. Mas, ei, estamos todos apenas tentando sobreviver aqui, certo? Você faz suas escolhas, eu faço as minhas. Ele deu uma mordida em seu sanduíche amassado, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de virar o poder absoluto de Tanque de cabeça para baixo em menos de 5 minutos. Se você está curioso para descobrir como um simples analista de dados obteve informações que nem mesmo os investigadores prisionais possuem, não se esqueça de se inscrever no canal, porque esta história de vingança e justiça nas sombras do sistema prisional está apenas começando. Tanque Harrison recuou. Lentamente, mas seus olhos não se desviaram de Marcus. Pela primeira vez em 3 anos, ele não era o predador. Ele era a presa. E ao retornar à sua mesa no canto do refeitório, cercado por seus homens que olhavam com uma mistura de confusão e preocupação crescente, Tanque percebeu algo aterrorizante. Aquelas 48 horas que Marcus havia mencionado, o relógio já estava correndo. Naquela noite no bloco D, Tanque não conseguia dormir. Ele estava deitado em seu beliche, olhando para o teto, repetindo as palavras de Marcus repetidamente em sua mente. Como esse ninguém sabia sobre Chris? Sobre Patterson? Sobre o garoto que caiu? Tanque Harrison nem sempre foi um monstro. 12 anos atrás, ele era Donnie Harrison, um operário da construção civil de Newark que tomou uma decisão catastroficamente estúpida: roubar uma loja de conveniência para pagar o tratamento de câncer de sua mãe. O balconista tinha uma arma. Tanque não. Mas Tanque era maior, mais forte. Na luta, o balconista morreu. Homicídio culposo, 25 anos. Em Ironwood, ele aprendeu rapidamente que demonstrar fraqueza significava se tornar uma vítima. Então Donnie Harrison morreu, e Tanque nasceu. Ele construiu seu império com uma lição brutal de cada vez, até os guardas temeram contrariá-lo. Mas agora esse analista magricela ameaçava destruir tudo, e Tanque não conseguia entender como. Na manhã seguinte, Marcus foi escoltado para seu trabalho designado na biblioteca da prisão. Tanque observava do outro lado do pátio, ladeado por seus 4 principais capangas: Big Mike, um ex-motociclista de 136 quilos; Carlos, cumprindo prisão perpétua por triplo homicídio; Deshaun, que matou o próprio pai; e Razor, cujo apelido falava por si. Precisamos lidar com isso, resmungou Big Mike. O cara está te fazendo parecer fraco, chefe. As pessoas estão falando. Tanque sabia que Mike estava certo. Na prisão, reputação era moeda corrente, e a dele perdia valor a cada hora que passava. Sigam-no. Descubram com quem ele fala, o que ele faz. Tem que haver algo que possamos usar. O que a equipe de Tanque descobriu nas 24 horas seguintes os aterrorizou mais do que qualquer um deles queria admitir. Marcus Shen passou seu turno na biblioteca organizando arquivos com precisão metódica, mas vários detentos notaram que ele prestava atenção especial aos relatórios de incidentes dos últimos 3 anos. Ele não fez nenhum esforço para esconder. O guarda Morrison, que supervisionava a biblioteca, não o impediu. Na verdade, Morrison parecia quase respeitoso. Nervoso. Durante o almoço, Marcus sentou-se sozinho novamente. Mas, desta vez, 3 detentos se aproximaram dele voluntariamente. Tommy Liu, cumprindo 8 anos de prisão por hacking. James Spiderweb, ex-jornalista investigativo cumprindo pena por desacato ao tribunal. E Sarah Shen, prima de Marcus, que trabalhava no escritório administrativo da prisão. O informante de Tanque não conseguia ouvir a conversa, mas viu Sarah deslizando uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Marcus revisou o conteúdo sem nenhuma emoção visível e assentiu uma vez. O rosto de Sarah demonstrava alívio, quase gratidão. Eles são parentes, relatou Razor a Tanque. A garota da administração? É prima dele. Ela trabalha aqui há 2 anos. Tanque sentiu o estômago embrulhar. Uma conexão interna. Isso explicava parte da situação, mas não tudo.
Não as contas no exterior. Não os detalhes sobre Chris. Naquela tarde, Tank agiu. Ele encurralou Spider-Web no banheiro, pressionando contra a parede de azulejos. O que Shane queria de você? Spider, um homem magro de 50 anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante, não parecia assustado. Ele parecia com pena. Cara, você não tem ideia do que se meteu. Tem. Fale. Agora. Marcus Shane não é apenas um analista de dados. Tank. Antes de ser preso, ele trabalhava para uma empresa chamada Sentinel Analytics. Sabe o que eles faziam? Eles construíam algoritmos preditivos para a Polícia Federal. FBI, DEA e até mesmo a segurança interna usavam o software deles para rastrear redes criminosas. O aperto de Tank afrouxou um pouco. E daí? Ele é um nerd de computadores. Um nerd de computadores que tem acesso a bancos de dados que a maioria dos policiais nem sabe que existem, continuou Spider. E aqui está a questão, Tank. A condenação dele? Fraude financeira. Foi uma armação. Ele descobriu que sua empresa estava vendendo software deles para prisões privadas para identificar presos vulneráveis para programas de trabalho forçado. Quando ele tentou denunciar, eles o incriminaram por desvio de dinheiro. As peças começavam a formar uma imagem assustadora na mente de Tank. Marcus foi transferido especificamente para cá, disse Spider em voz baixa. Ironwood é uma das prisões da rede. E Tank, você tem sido o menino de ouro deles há 3 anos. O prisioneiro modelo que mantém todos os outros na linha através do medo, facilitando o trabalho dos guardas enquanto o diretor corta custos e embolsa diferença. Tank soltou Spider, dando um passo para trás. Isso é impossível. Ninguém se voluntaria para vir para Ironwood. Alguém com uma missão se voluntaria. Alguém sem nada a perder e tudo a ganhar. Spider esfregou a garganta onde Tank pressionava. Naquele outono em agosto passado, o garoto de 19 anos, o nome dele era Daniel Rives. Ele estava escalado para depor sobre o programa de trabalho antes de cair acidentalmente daquelas escadas. A mãe dele está investigando o incidente há 8 meses. Adivinha quem ela contratou? Não, Sentinel Analytics. Ou o que sobrou dela. Marcus ainda tem acesso a tudo. Cada transação financeira, cada comunicação, cada segredo sujo de todo este sistema prisional. E Tank? Ele vem construindo um caso há 18 meses. Você bateu nele ontem. Não foi azar. Era a peça final de que ele precisava. Tank sentiu-se fisicamente mal. Às 48 horas. Não foi uma ameaça. Foi uma linha do tempo. Investigadores federais já estão a caminho. Eles estarão aqui amanhã de manhã comandados para você, Patterson, o diretor Brooks e provavelmente uma dúzia de outros. Marcus precisava de mais um ato de violência documentado de sua parte para provar o padrão de corrupção institucional. Você o entregou a ele na frente de 200 testemunhas. Naquela noite, Tank tentou ligar para o irmão usando seu telefone contrabandeado. A linha caiu. Ele tentou o número de Patterson. Direto para a caixa postal. Tentou a linha privada do diretor. Nada. Os ratos já estavam abandonando o navio, e Tank estava acorrentado ao convés. Em sua cela, Marcus Shane revisou a documentação final em seu tablet. Outro contrabando, mas que os guardas haviam recebido instruções específicas para não confiscar. Cada transação, cada agressão, cada cobertamento, meticulosamente documentado e cruzado com registros financeiros que mostravam exatamente quem lucrava com o sofrimento. Seu companheiro de cela, um falsificador idoso chamado Eugene, o observava trabalhar. Você realmente acha que eles vão pagar pelo que fizeram com você? Com todos nós. Marcus fechou o tablet, com uma expressão indecifrável. Justiça não é sobre vingança, Eugene. É sobre garantir que eles não possam machucar mais ninguém. Daniel Rives merecia algo melhor. Assim como os outros 43 homens que ficaram permanentemente feridos ou mortos em acidentes em Ironwood nos últimos 5 anos. Do lado de fora de sua cela, Tank Harrison pressionou as costas contra a fria parede de concreto, finalmente entendendo que a contagem regressiva não era para um ataque ou uma fuga. Era para a responsabilização. E pela primeira vez em 12 anos, Donnie Harrison se lembrou de como era se sentir impotente. A manhã seguinte chegou com uma tensão sufocante. Tank não tinha dormido. Cada som na noite parecia o de agentes federais entrando pelas portas. Mas o amanhecer amanheceu silenciosamente, e a rotina da prisão continuou como se nada tivesse mudado. Só que tudo havia mudado. Durante o café da manhã,
Marcos sentou-se à sua mesa isolada de sempre, mas desta vez não estava sozinho. Tommy Liu, o hacker, juntou-se a ele. Depois, Spiderweb. Depois, mais 3 detentos que Tank não reconheceu, todos transferidos para Ironwood nos últimos 6 meses. Tank observava do outro lado do refeitório, sua comida intocada. Big Mike se aproximou. Chefe, ainda podemos lidar com isso. Diga a palavra, e Shen desaparece. Acidentes acontecem o tempo todo. E provar tudo o que ele anda dizendo? Tank disparou. Você acha que os federais não vão perceber se a testemunha-chave for esfaqueada um dia antes de chegarem? Use a cabeça, Mike. Mas o desespero estava superando a lógica. O império de Tank, construído com tanto cuidado ao longo de 3 anos, estava desmoronando, e ele podia sentir seus homens sentindo a fraqueza como tubarões farejando sangue na água. Às 10 da manhã, o diretor Richard Brooks chamou Tank ao seu escritório. Era a primeira vez em 18 meses que conversavam pessoalmente. O escritório do diretor cheirava charutos caros e couro, um contraste gritante com o cheiro de antisséptico da prisão. Brooks parecia 20 anos mais velho do que sua idade, com o rosto pálido de estresse. Temos um problema, Harrison. Você acha? Tank não conseguiu esconder a amargura em sua voz. O guarda Patterson desapareceu ontem à noite. Limpou o apartamento e saiu da cidade. Recebi um comunicado do Departamento Federal de Prisões informando que os investigadores farão uma inspeção surpresa amanhã de manhã. Brooks se serviu de um uísque, apesar de ser muito cedo. Eles mencionaram o seu nome especificamente. E o meu? Tank se inclinou para a frente. O que Shen realmente quer? Tem que haver um jeito de negociar. Negociar? Brooks riu amargamente. Isso não é uma negociação, Harrison. É uma execução. Marcos Shen passou 18 meses construindo um caso incontestável. Ele tem registros financeiros mostrando que eu tenho desviado 30% do orçamento da prisão. Ele tem documentação de cada agressão que você cometeu. Ele tem gravações de guardas organizando brigas para apostas. Ele tem tudo. Gravações? Como? Brooks apontou para o detector de fumaça no teto. Cada escritório, cada área comum, cada posto de guarda. A prima dele, Sarah, vem instalando equipamentos de vigilância modificados há 2 anos. Equipamentos que alimentam diretamente um servidor externo que não podemos acessar ou destruir. Temos cometido nossos crimes diante das câmeras sem saber. Tank sentiu seu mundo se inclinar. Então estamos acabados. Você está acabado, corrigiu Brooks friamente. Ainda tenho opções. Minha família tem conexões. Vou cooperar, alegar ignorância, jogar a culpa de tudo em você e no Patterson. Talvez eu mantenha minha pensão se fizer isso direito. Tank se levantou abruptamente. Você está me jogando para os lobos. Você é o lobo, Harrison. Eu sou apenas o tratador que não manteve a jaula trancada corretamente. Brooks virou a cadeira em direção à janela. Terminamos aqui. Guarda. De volta ao bloco D, Tank encontrou Marcos no pátio de recreação, surpreendentemente jogando basquete com um grupo de detentos mais jovens. Ele se movia com uma graça atlética inesperada, e Tank notou outra coisa. Vários detentos observavam Marcos com respeito, não com medo. Proteção. Tank se aproximou lentamente, com as mãos visíveis e inofensivas. O pátio ficou em silêncio. Podemos conversar? Perguntou Tank, odiando o desespero que soava. Sozinhos? Marcos passou a bola de basquete para Tommy Liu e caminhou em direção à cerca, seguido por Tank. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Meu irmão Chris, Tank finalmente disse. Ele está seguro? Ele está bem. Trabalhando no depósito, completamente alheio a tudo isso. A voz de Marcos não continha nenhuma zombaria, apenas um fato. Não estou interessado em punir inocentes, Tank. Essa é a diferença entre nós. Então o que você quer de mim? Marcos se virou para encará-lo diretamente. A verdade. Registrada. Sobre Daniel Rives, sobre o programa de trabalho, sobre tudo o que você viu em 3 anos. Você testemunhará com todas as suas forças, e eu garantirei que o promotor saiba que você cooperou. Talvez você seja transferido para a segurança mínima. Talvez você veja Chris novamente antes dos 60 anos. Tank riu amargamente. E se eu recusar? Então você vai levar a culpa por tudo.
Brooks já está se preparando para te culpar. Patterson se foi. Todos os guardas envolvidos alegarão que estavam seguindo suas ordens. Você morrerá na segurança máxima, Tanque, e seu irmão passará o resto da vida se perguntando se o irmão mais velho dele era realmente o monstro que todos diziam que ele era. O cálculo era brutal, mas claro. Cooperar e sobreviver, ou recusar e se tornar o bode expiatório de todo o sistema corrupto. Por que você veio aqui? Perguntou o Tanque baixinho. Você tinha provas. Podia tê-las enviado para o governo federal de fora. Pela primeira vez, a emoção transpareceu no exterior sereno de Marcos. Porque Daniel Reeves era meu sobrinho. Filho único da minha irmã. Ele veio para Ironwood por uma pequena acusação de tráfico de drogas, que deveria ser solto em 18 meses. Em vez disso, foi designado para o seu bloco, testemunhou algo que não deveria ter testemunhado e acabou com morte cerebral em um hospital, onde morreu 3 semanas depois. Tanque sentiu algo que não sentia há anos, vergonha genuína. Lembrou-se de Daniel. Um garoto assustado, de apenas 19 anos, que vira Tanque 3 guardas espancando outro detento que se recusou a trabalhar na operação de fabricação ilegal escondida no porão. Eu não sabia que ele era seu parente, sussurrou Tanque. Teria importância. A voz de Marcos era dura. Ele era sobrinho de alguém. Filho de alguém. Assim como Chris é seu irmão. A única diferença é que eu estou lutando por justiça, e você tem lutado pela sobrevivência, esmagando todos os mais fracos que você. O apito de um guarda soou, sinalizando o fim do recreio. Enquanto os presos retornavam aos seus blocos, Marcos colocou a mão no ombro de Tanque. Não ameaçadora, quase gentilmente. 48 horas, Tanque. Amanhã de manhã, os agentes federais chegam. Você tem até lá para decidir quem quer ser. O monstro que destruiu dezenas de vidas ou o homem que finalmente fez uma coisa decente e ajudou a impedir que este pesadelo continuasse. Escolha com sabedoria. Naquela noite, Tanque estava sentado em sua cela escrevendo uma carta para Chris. Ele não sabia se a enviaria, não sabia se veria seu irmão novamente. Mas, pela primeira vez em 3 anos, Donnie Harrison estava pensando em algo além de poder e sobrevivência. Ele estava pensando em redenção. Do outro lado do quarteirão, Marcos revisou seus arquivos uma última vez. Amanhã, tudo funcionaria perfeitamente, ou o sistema corrupto encontraria uma maneira de se proteger e enterrar a verdade para sempre. A justiça não estava garantida, mas pelo menos ele lhe dera uma chance de lutar. Os agentes federais chegaram às 6h47, exatamente quando Marcos previu. 12 veículos passaram pelos portões de Ironwood comandados que deixaram o diretor Brooks fisicamente doente. Tanque observou de sua cela enquanto agentes com jaquetas corta-vento do FBI invadiam o prédio administrativo. Ele tomou sua decisão às 3 horas da manhã, terminando uma confissão de 20 páginas detalhando tudo: os espancamentos, o programa de trabalho ilegal, os guardas que desviaram o olhar e o que realmente aconteceu com Daniel Reeves. Guarda Morrison apareceu em sua cela. Harrison, você está sendo procurado na sala do diretor. Agora. A caminhada pela prisão parecia surreal. Os presos se espremiam contra as grades, observando o Tanque ser escoltado sem amarras. A notícia de que algo grandioso estava acontecendo se espalhou. Na sala de conferências, Tanque encontrou uma cena impossível de imaginar 2 dias antes. O diretor Brooks estava algemado a uma cadeira, seu terno caro amassado e manchado de suor. 3 agentes do FBI cercavam uma mesa coberta de documentos e equipamentos de gravação. Marcos Shen estava sentado à cabeceira, não mais com um macacão laranja, mas sim com um terno civil, com um distintivo de consultor oficial preso ao bolso. Senhor Harrison, disse a agente especial Linda Morrison, com olhar aguçado e cinquentões. Sei que o senhor tem informações relevantes para nossa investigação. Tanque colocou sua confissão sobre a mesa, com as mãos trêmulas. Está tudo lá. Nomes, datas, locais. Eu vou testemunhar sobre tudo. Brooks avançou, apesar das amarras. Seu traidor, diretor Brooks, mais um desabafo e o senhor será removido, disse a agente Morrison friamente. Ela examinou a confissão, com a expressão sombria. Isso corrobora tudo que o senhor Shen forneceu. O programa de trabalho, as apostas, os acobertamentos sistemáticos. Tem mais. Tanque tirou um pendrive do bolso. 3 anos de gravações. Comecei a manter o seguro depois que Daniel Reeves morreu porque sabia que, eventualmente, alguém me jogaria tudo na cabeça. Conversas com Brooks, Patterson, os guardas. Tudo.
Os olhos de Marcus se arregalaram. Isso ele não havia previsto. Brooks ficou pálido. Isso é gravação ilegal. Inadmissível. Na verdade, quando a segurança de um detento é comprometida, é completamente admissível, respondeu o agente Morrison. Especialmente documentando uma conspiração criminosa em andamento. Ela conectou o pendrive ao laptop. As gravações de Tank tocaram. A voz de Brooks, inconfundível, discutindo a maximização dos lucros do programa de trabalho. Patterson arranjando para que detentos problemáticos tivessem acidentes. Guardas coordenando apostas em brigas que eles instigavam. A gravação final foi extremamente contundente. Brooks e 2 membros do conselho discutindo especificamente sobre Daniel Reeves. O garoto viu demais. Ele deve depor no mês que vem. Precisamos que ele saia. Tank pode lidar com isso. Ele é confiável para esse tipo de problema. Faça parecer acidental. Ninguém investiga quedas na prisão. A gravação terminou. Silêncio, exceto pela respiração ofegante de Brooks. Eu não matei Daniel, disse Tank, com a voz embargada. Mas eu não impedi. Vi 3 guardas jogá-lo escada abaixo. Disse a mim mesma que era sobrevivência, que se eu interferisse, eles viriam atrás de mim ou do meu irmão. Tenho convivido com isso todos os dias desde então. A agente Morrison acenou para seus colegas. Diretor Richard Brooks, você está preso por conspiração para cometer assassinato, extorsão, fraude e 40 outras acusações. Levem-no. Enquanto Brooks era arrastado para fora gritando sobre advogados, Marcus se levantou e encarou Tank diretamente. Obrigado, disse Marcus simplesmente. A mãe de Daniel finalmente terá respostas. Assim como outras 43 famílias. Eu não mereço agradecimentos, respondeu Tank. Eu mereço apodrecer. Você enfrentará consequências, interrompeu o agente Morrison. Mas a cooperação neste nível refletirá na revisão da sua sentença. O senhor poderá ver seu irmão novamente, Sr. Harrison. Ao longo de 6 horas, Ironwood foi sistematicamente desmantelada. 23 guardas presos. 4 administradores detidos. A operação de trabalho forçado no porão, que produzia eletrônicos falsificados, foi documentada e encerrada. Os presos foram entrevistados individualmente. Aqueles coagidos a entrar no programa de trabalho forçado foram processados para revisão de sentença. Vários, incluindo Tommy Liu e Spiderweb, tiveram seus casos sinalizados para consideração de liberdade antecipada. À tarde, vans de notícias se alinhavam no perímetro. A história se espalhou nacionalmente. Grande rede de corrupção exposta em grande prisão. Agentes federais prendem dezenas. Marcus ficou no pátio observando o desenrolar. Sua prima Sarah se aproximou, com lágrimas escorrendo. Daniel ficaria tão orgulhoso, sussurrou ela, abraçando 2 anos de planejamento. 18 meses dentro deste pesadelo. Você conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu Marcus. Você arriscou tudo instalando equipamentos de vigilância. Tommy hackeou os sistemas financeiros deles. Spider nos conectou com os advogados da mãe de Daniel. Até Tank escolheu a verdade em vez da autopreservação. Em processamento, Tank estava sendo preparado para transferência para uma prisão federal aguardando depoimento. Enquanto conduziam por Marcus, ele parou. Meu irmão Chris, disse Tank. Diga a ele que sinto muito. Diga a ele que estou tentando ser o irmão que ele merece, mesmo que seja tarde demais. Marcus assentiu. Vou dizer a ele que o irmão dele finalmente está fazendo a coisa certa. É isso que importa. Enquanto Tank era escoltado até a van de transporte, algo inesperado aconteceu. Vários detentos começaram a aplaudir lentamente. Não de forma irônica, mas com respeito genuíno. O monstro do Bloco D estava indo embora, mas o homem lá dentro finalmente havia encontrado coragem. Sol se pôs quando as últimas prisões foram feitas. Patterson foi localizado na Flórida e levado sob custódia. 3 membros do conselho foram presos em suas casas. Toda a rede corrupta que lucrava com o sofrimento foi exposta. Marcus estava nos portões da prisão, respirando ar livre pela primeira vez em 18 meses. Sua sentença foi anulada. A ficha limpa. Ele não era mais um detento, mas um consultor civil que ajudou a expor um dos maiores casos de corrupção prisional da história federal. Agente Morrison se juntou a ele. O senhor correu um risco incrível, Sr. Shen. Se infiltrando sem proteção oficial,
vivendo entre criminosos perigosos por tanto tempo. Poderia ter terminado de forma muito diferente. Já terminou mal uma vez, respondeu Marcos, pensando em Daniel. Eu só me certifiquei de que não pudesse terminar assim para mais ninguém. Isso é justiça, não é? Não vingança, mas prevenção. Ao passar pelos portões, Marcos olhou para Ironwood. A prisão seria investigada por meses, reformada ou possivelmente fechada. Vidas haviam sido salvas. Um sistema corrupto exposto. E um valentão que aterrorizou dezenas de pessoas aprendeu que, às vezes, a pessoa mais quieta na sala é a mais perigosa. Não por causa da violência, mas por algo muito mais poderoso: a verdade, metodicamente coletada e impossível de negar. 6 meses depois, Marcos estava do lado de fora de uma casa modesta em Newark, reunindo coragem antes de bater. A porta se abriu antes que ele pudesse, revelando um jovem de 20 e poucos anos, alto e magro, com o mesmo queixo de tanque, mas olhos mais suaves. Você deve ser o Marcos, disse Chris Harrison baixinho. Eu estava esperando por você. Lá dentro, tomando café, Marcos explicou tudo. Sem poupar detalhes, sem suavizar a verdade sobre o que Tanque havia feito, mas também sem omitir a escolha final que Tanque havia feito quando mais importava. Ele vai testemunhar novamente na semana que vem, disse Marcos. 5ª vez. Seu depoimento já levou a prisões em 3 outros estados. Toda a rede prisional corrupta está entrando em colapso porque seu irmão decidiu dizer a verdade. Chris olhou fixamente para o café. Eu visitei mês passado. Ele parecia diferente. De alguma forma, menor. Mas seus olhos não estavam mais vazios. Isso faz sentido? Perfeitamente. Ele reencontrou a consciência. Isso exige mais coragem do que qualquer ato de violência. Ele vai sair algum dia. Marcos escolheu as palavras com cuidado. Sua sentença original era de 25 anos por homicídio culposo. Com as acusações adicionais de seu tempo em Ironwood, ele estava enfrentando prisão perpétua. Mas, devido à sua cooperação e à natureza crítica de seu depoimento, o promotor recomendou a modificação da sentença. Ele provavelmente cumprirá mais 12 anos em segurança mínima. Ele terá 52 anos quando for solto. Chris assentiu lentamente, processando a informação. Então, estarei na casa dos 30 quando vir novamente. Meus filhos conhecerão o tio deles. Ele fala de você toda vez que eu visito, disse Marcos. Diz que você é a única coisa que o manteve humano todos esses anos. Mesmo quando ele fingia ser um monstro, ele protegia a ideia de você como uma tábua de salvação. Depois de sair do apartamento de Chris, Marcos dirigiu até o cemitério Cedar Grove. Ele fazia essa viagem toda semana há 6 meses, fizesse chuva ou fizesse sol. Na lápide de Daniel Rives, ele colocou flores frescas e sentou-se na grama. Nós os pegamos, Dani, disse ele suavemente. Todos eles. Brooks pegou 35 anos de prisão federal. Patterson pegou 20. 18 guardas, 4 administradores e 6 executivos corporativos que lucraram com o programa trabalhista. Seu caso foi a chave que abriu tudo. O vento farfalhava entre as árvores, e Marco se permitiu imaginar que era a maneira do sobrinho reconhecer. Seu telefone vibrou. Uma mensagem da agente Morrison. Audiência de apelação amanhã para os 40 detentos cujos casos foram comprometidos. Parece que pelo menos 23 receberão liberdade antecipada ou modificações de sentença. Seu testemunho foi crucial. O Departamento de Justiça quer discutir trabalho de consultoria se você estiver interessado. Marcos havia passado 2 anos de sua vida no inferno para esse resultado. 18 meses dentro de Ironwood, vivendo cada dia com o conhecimento de que o movimento errado poderia matá-lo. 6 meses desde sua libertação, viajando constantemente para testemunhar, fornecer evidências, garantir que cada funcionário corrupto enfrentasse a justiça. Sua empresa de tecnologia, Sentinel Analytics, havia sido dissolvida, sua reputação destruída pelas acusações de fraude. Ele havia perdido sua carreira, suas economias lutando contra as acusações falsas e quase perdeu a vida. Mas sentado no túmulo de Daniel, Marco sabia com absoluta certeza que faria tudo de novo. Porque 43 famílias agora tinham um encerramento. 23 detentos estavam recebendo segundas chances. Um sistema corrupto havia sido exposto e reformado. E um homem violento havia encontrado redenção ao escolher a verdade em vez da autopreservação. 3 semanas depois, Marcos participou da audiência do Congresso sobre reforma prisional.
Tanque testemunhou por videoconferência de sua nova instalação, sua voz firme enquanto detalhava as falhas sistêmicas que permitiram que a corrupção florescesse. Eu era um monstro, disse Tanque olhando diretamente para a câmera. Não vou fingir o contrário. Machuquei pessoas. Fiquei parado enquanto outros eram machucados. Eu disse a mim mesmo que era sobrevivência, mas isso era mentira. Era covardia. A coisa mais corajosa que já fiz foi finalmente admitir a verdade, e só encontrei essa coragem porque um homem se recusou a ser outra vítima. Depois, repórteres cercaram Marcos do lado de fora do prédio do Congresso. Sr. Shen, você arriscou tudo para expor essa corrupção. Valeu a pena. Marcos pensou em Daniel. Nos 23 homens andando livres. Em Chris finalmente tendo esperança de ver seu irmão novamente. Nas reformas sendo implementadas em prisões em todo o país por causa deste caso. Justiça não é sobre vingança, disse Marcos claramente. É sobre garantir que os poderosos não possam abusar dos impotentes sem consequências. Meu sobrinho Daniel Rives tinha 19 anos quando morreu naquela prisão. Ele era filho de alguém, sobrinho de alguém, amigo de alguém. Sua vida importava. A vida de cada detento importa. Expor as pessoas que esqueceram disso valeu perder tudo? Absolutamente. O que vem a seguir para você? Outro repórter gritou. Estou consultando o Departamento de Justiça sobre iniciativas de reforma prisional. Estamos implementando novos sistemas de supervisão, monitoramento independente e proteções para denunciantes. O que aconteceu em Ironwood não pode acontecer novamente. Esse é o legado de Daniel. Naquela noite, Marcos recebeu uma carta manuscrita encaminhada da instalação de Tanque. Marcos, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer Daniel de volta ou apagar a dor que causei a dezenas de pessoas. Mas posso passar cada dia restante tentando impedir que outros cometam meus erros. Estou dando aulas de alfabetização aqui agora, ajudando outros detentos a se prepararem para suas libertações. Não é muito, mas é trabalho honesto. O tipo de trabalho do qual minha mãe teria orgulho antes de eu jogar tudo fora. Chris visitou novamente. Trouxe fotos de sua namorada. Diz que está pensando em pedi-la em casamento. Perguntou se eu daria minha bênção mesmo que eu não esteja lá para o casamento. Chorei por 1 hora depois que ele saiu. Primeira vez que choro em 15 anos. Você não precisava contar a ele sobre minha cooperação. Você poderia tê-lo deixado pensar que eu era apenas outro monstro recebendo o que merecia. Obrigado por me dar a chance de ser irmão dele novamente, mesmo atrás das grades. O homem que você conheceu na cafeteria de Ironwood era Tanque Harrison. E Tanque merecia tudo o que estava vindo para ele. Mas você de alguma forma encontrou Donnie Harrison por baixo, a pessoa que achei que tinha matado anos atrás. Você deu a ele uma razão para voltar. Essa é a verdadeira justiça. Não destruir monstros, mas ajudar as pessoas a lembrar que não precisam ser monstros. Respeitosamente. Donnie Harrison. Marcos dobrou a carta cuidadosamente, adicionando-a ao arquivo que guardava de tudo relacionado ao caso. Daqui a anos, quando as pessoas estudassem o escândalo de Ironwood, viriam as estatísticas, as prisões, as reformas. Mas esta carta capturou algo mais importante, o custo humano da corrupção e o caminho difícil de volta à redenção. Um valentão bateu no novo detento na cafeteria e, segundos depois, ele estava chorando no chão. Mas essas lágrimas não eram de dor física. Eram de finalmente enfrentar a verdade sobre si mesmo e encontrar a coragem para mudar. Às vezes, a melhor vingança não é destruir seu inimigo. É dar a eles a oportunidade de se tornarem algo melhor do que eram. Marcos queria justiça para Daniel, e ele conseguiu. Mas ele também conseguiu algo inesperado. Prova de que mesmo as piores pessoas podem escolher diferente quando confrontadas com as consequências de suas ações. Tanque havia sido um monstro. Mas Donnie Harrison estava tentando, um dia de cada vez, ser um homem novamente. Essa transformação, dolorosa e incompleta como era, representava a verdadeira vitória. Se esta história te emocionou, considere se inscrever no canal. Compartilhe seus pensamentos nos comentários sobre segundas chances e redenção. Porque a forma mais poderosa de justiça não é apenas punição, é criar um sistema onde as pessoas são responsabilizadas, mas também têm a chance de consertar as coisas. Marcos Shen saiu do prédio do Congresso naquele dia sabendo que a morte de seu sobrinho não havia sido sem sentido. A tragédia de Daniel havia exposto um sistema corrupto, salvado dezenas de vidas e até alcançado um homem violento que havia esquecido que era humano. Essa era a justiça. Imperfeita, complicada, mas real.
E às vezes, isso é o melhor que qualquer um de nós pode esperar.